Olá, Dani. Olá, boa tarde, tudo bem? Tudo jóia? Seja bem-vinda. Bom estar com vocês, Raul. Muito bom, Dani. Muito bom estar com você também. Obrigado aí por ter aceito o convite para falar Prazer é nosso. desse assunto tão importante aí. Sim, Para para quem não sabe, para quem está chegando hoje, nós estamos fazendo uma série chamada Remanescente. O Remanescente, ele... Peraí só um pouquinho que meus filhinhos entraram aqui. tá. Dá oi aqui, ó. Aproveitar então. Fala. Oi, pessoal. Que fofa, Todo mundo tudo bom? suada. Que tava brincando. Deixa eu mostrar o Que outro aqui também. linda. Olha lá. Oi, Henry. Oi, Oi, pessoal. que Ó. grande que ele tá, gente. Amor, fala pra mamãe então ficar com vocês, que agora o papai tá na live, tá bom? Fecha a porta, por favor. Que graça, Não, Raul. não, não, Henry, não. Ia mexer na luz aqui, pá. O Vamos som tá lá. bom ou tá meio abafado Ah, meu é, som? pessoal. Não, o seu tá bom. O pessoal tá me ouvindo aí, pessoal? Legal. Vamos lá, a gente está fazendo uma série chamada Remanescente, fazendo uma alusão a esse tema onde é usado várias vezes na Bíblia para se referir aos salvos, né? Ao que resta, aquele povo que vai ser salvo no final. E dentro desse tema a gente está falando bastante sobre saúde, sobre espiritualidade, e ninguém melhor do que você, Dani, para nos falar aí você que é médica, né? Já trabalhou em diversos lugares aí, Cevisa, Clínica Rituale. Depois eu quero que você fale aí do seu projeto atual, quando você se apresentar. Mas enfim, estamos falando sobre esse tema e como que isso é importante para a nossa vida. E eu não posso esquecer, Dani, que eu tenho um cumprimento oficial agora, estou tentando lembrar toda a live aqui, que é Salus. Sabe o que é Salus, Dani? Não, Salus, com S no final. Salus quer dizer saúde do latim, mas também quer dizer salvação. que Olha só que legal. lindo. Então, é o que eu desejo para você e para todo mundo aí que está na live, que vai assistir essa live, saúde e salvação. E você que está chegando agora, eu peço que você compartilhe um trigo. Aliás, compartilhe, você vai clicar no aviãozinho aí e com o máximo de pessoas que você manda essa live para várias pessoas e para quem você mandar, você vai escrever esse triguinho aí que você mandou para tantas pessoas. Ok? Dani, por favor, fala um pouquinho aí de você e do seu projeto enquanto estou escrevendo aqui o tema da nossa live de hoje. Legal, Raul. Então, na verdade, minha formação foi em saúde da família, depois fiz nutrologia Uhum. e fiquei 12 anos trabalhando com as clínicas, né, Vida Natural em São Roque, depois a gente foi para o Cevisa, depois para o Rituale. Hoje a gente faz o mesmo trabalho que a gente fazia no Toriba, que é em Campos do Jordão, aí pertinho de vocês. Muito legal. A cada Uhum. 3 meses a gente está nesse hotel, né, ajudando as pessoas com os mesmos tratamentos, com a mesma abordagem, a mesma alimentação para ajudar as pessoas a mudar o estilo de vida Uhum. e associando sempre a parte física, mental e espiritual, que elas não estão separadas, né? E hoje a gente Legal. está aqui em São Paulo, morando aqui, meio que fixo agora mesmo, nessa loucura. Aham. Estamos numa gestão de um instituto, o Instituto Assali, né? Que a gente faz uma medicina um pouco mais personalizada. E também estamos ajudando a divisão Sul-Pacífico na Austrália, faz 2 anos, vai fazer 2 anos agora também. E a gente Legal. está lançando uma marca aí de saúde, a Soul Saúde, né? Sou. Que Uhum. a gente está até fazendo um curso aí online gratuito que a gente poderia compartilhar com o pessoal. A gente está fazendo um curso Legal. sobre imunidade, aproveitando esse momento Olha da, só. da pandemia, né? Eu vejo que está todo mundo muito desesperado e a mídia não tem dado muitas informações sobre
Os 85% que ficam assintomáticos ou com sintomas leves e moderados, né? O pessoal acha que vai pegar Covid e já vai parar no hospital. E a maioria não vai parar no hospital. Então, o que a gente faz em casa, né, com o Covid? Né? Fica esperando piorar, né? Não pode ir para o hospital porque os médicos mandam de volta para casa. Então, a gente preparou 4 horas aí de curso. Depois a gente pode disponibilizar para o seu pessoal também, Raul. Muito bom. Para estar espalhando aí. São vídeos curtinhos, de 10 minutos, com aulas mesmo, né? Como funciona o sistema de saúde. E a gente quer propagar, né? O que a gente tem aprendido, aprender com as pessoas também, que a gente sempre está aprendendo, para estar melhorando a saúde, o bem-estar como um todo, né? Que a gente não vê a saúde física só, a gente nunca trabalhou só com físico, eu e o Luiz. Então, essa é a ideia. A gente auxiliar as pessoas a terem uma restauração completa, né? Na parte física, mental e espiritual. E a Sou Saúde veio aí para ajudar isso daí também. Parabéns pelo projeto aí, que Deus abençoe bastante. Sim. Estou acompanhando aí no Instagram. Quem não conhece ainda, qual que é o Instagram? É @sousaúde. Sou com W. Sou com W, né? @sousaúde. Sou de semear, né? De espalhar. E essa é a ideia, a gente espalhar a saúde e semear as sementes do bem. Muito bom, muito bom. Gente, eu também quero dizer, Dani, que o seu livro, Universo Paralelo, que conta a sua história, a história do seu esposo, que também é médico, né, o Luiz, foi o primeiro livro que eu li literalmente em uma sentada. O pessoal sempre fala, não, esse livro você lê numa sentada. Eu falei, gente, imagina que alguém vai pegar um livro, vai sentar e ler e acabar o livro. Não existe isso. O pessoal fala, a leitura é rápida, né? Mas Sim. literalmente aconteceu isso comigo. A única vez que aconteceu foi com o seu livro, Universo Paralelo. Eu peguei, sentei e li. Eu fiquei o dia inteiro lendo, mas li. Eu não conseguia parar, simplesmente não conseguia parar. Uma história maravilhosa aí de vocês, desse casal. Eu recomendo a todos aí. Quem quiser o livro, Dani, esse livro, onde que consegue? É no site da CPB, cpb.com.br, é da Casa Publicadora Brasileira. Certo. E vocês têm outro livro agora também, não tem? O Luiz lançou os 7 Inimigos do Coração. Quem quiser, é só entrar em contato com a gente, porque não está em várias livrarias, assim, né? Ficou mais no Rio de Janeiro. Aqui em São Paulo acabou, a gente não mandou editar de novo. Então, se quiser os 7 Inimigos do Coração, a gente pode solicitar diretamente para o nosso direct aí que a gente manda, tá bom? Muito bom, beleza. Mas, Dani, vamos para o nosso assunto hoje, então. Vamos, que é saúde e espiritualidade, que é o tema, na verdade, da série toda, né? O seu tema específico hoje é justamente o tema da minha série toda, que a gente vai fazer de 21 dias, que é saúde e espiritualidade. Dani, o que é espiritualidade? Então, a gente tem que... Existe uma linha muito tênue, assim, e de confusão, quando a gente fala de espiritualidade, que é um termo mais genérico, que hoje as pessoas estão usando, e religiosidade, na verdade, né? Uma pessoa pode ser uma pessoa super espiritual e não ter religião. Ou o contrário, a pessoa pode ser super religiosa e não ter espiritualidade. Quando a gente vai mais para estudar mesmo esses dois assuntos, é muito definido que a religião tem a ver mais com a formalidade que uma comunidade estipula, né? Existe uma doutrina, é uma coisa super formal, é institucional, é com regras, né? A religiosidade está associada com até autoritarismo, né? Uma coisa mais externa. Quando a gente fala em espiritualidade, a gente envolve mais assim uma busca interna da pessoa, não é uma busca externa, né? Pelo sagrado. Então a pessoa está buscando uma transformação, né? É uma coisa mais subjetiva, né? Que envolve também uma coisa não sistemática e ela é libertadora. Então, teoricamente, as religiões deveriam levar a gente para sermos pessoas mais espirituais. Sim. Né? Mas muitas vezes existe o lado positivo, mas tem religiões que levam, ou pessoas que entendem a religião de uma maneira que vai para o lado negativo. E isso que Jesus veio condenar, né, Raul? Acho que a gente vê na Bíblia o tempo inteiro. Os fariseus, né, os doutores da lei, eram religiosos,
mas não eram espirituais, né? E Jesus veio condenar essa hipocrisia externa, né? Essa formalidade, essa doutrina que deixava eles numa caixinha, assim. Tinha que fazer aquilo, se fizesse fora daquilo, estava errado, estava pecando, né? E a espiritualidade é o contrário disso, é o que Jesus veio nos trazer. É a libertação, né? É o amor, é um bem-estar, é uma esperança, é o contato com o sagrado que cada um de nós tem. Se a religião está ajudando nisso, maravilha. Mas pode ser que ela, às vezes, até atrapalhe, né? A pessoa ser uma pessoa espiritual. Entendi. Então quer dizer que a pessoa pode ser religiosa e não ser espiritual. Exatamente. Como eram os fariseus, né? Exatamente. E o contrário também, né? A E o pessoa pode contrário não ter também. religião nenhuma e ser super espiritual, né? É Porque verdade. espiritualidade é essa coisa que a pessoa está buscando, né? E a gente vê na Bíblia, né? Em vários momentos, assim, Jesus não era uma pessoa religiosa, né? Ele era espiritual. Então a gente tem que cuidar para a gente não fazer da religião uma coisa até que vai prejudicar a nossa saúde. Né? Tem vários estudos que mostram, por exemplo, que mulheres que engravidam sem estar casadas e que são religiosas, elas desenvolvem muito mais depressão do que as pessoas que não... as mulheres grávidas, né? Que não casaram e elas não têm tanta culpa, né? A religião às vezes fica levando aquela Deus vai punir, eu tô com culpa. E essas pessoas têm mais tendência, inclusive, à depressão e suicídio, né? Então a gente tem que cuidar, às vezes, para a religião não se tornar uma coisa que vai nos incapacitar, às vezes, até emocionalmente e fisicamente. Então a espiritualidade, pelo que você está me falando, pelo que você está me descrevendo, a espiritualidade, ela te leva a cumprir certas regras também, ou certos princípios, na verdade, mas por amor e não por Por um senso não é de um fardo, propósito. por um Quando você senso é de uma pessoa espiritual, você está buscando algo com propósito. Você tem um propósito de estar buscando algo maior, algo sagrado, né? E isso faz com que você se torne uma pessoa melhor, né? Por amor ao próximo, por amor a você mesmo, né? Você consegue enxergar, quando você está desenvolvendo a espiritualidade, você enxerga mais o todo, né? Você não está focado em doutrinas, em regras externas. Isso acaba minando a sua espiritualidade muitas vezes, né? O seu contato com o sagrado, o farisaísmo que a gente chama, né? O farismo, o legalismo, né? O legalismo. Que tem dentro de todas as igrejas, né? Que a gente falou, a gente está fazendo uma série, essa série começou segunda-feira, né? Já tivemos 3 lives e falamos com a Darleide nessas 3 primeiras, Darleide Alves, que é apresentadora da TV Novo Tempo, e a gente falou um pouco sobre a justificação pela fé, né? Então é mais ou menos isso que você está me falando, que esse fardo e esse farisaísmo, esse legalismo, ele vem quando a gente acha, quando a gente pensa que a gente precisa fazer algo para ser aceito por Deus, para sermos salvos, para conseguirmos a troca, né? E aí, se eu não estou fazendo, então eu estou em dívida. E quando, na verdade, Jesus ele veio para acabar com isso, né? Ele já trouxe a salvação, nós já somos salvos, e isso deveria fazer com que brotasse em nós um amor por ele. Eu falei, não acredito que eu sou salvo. Então, peraí, Jesus, o que o senhor está me pedindo para fazer? Como que é a vida que o senhor quer que eu leve? Né? E por amor, então, buscando, e Jesus fala muito, você acabou de falar, de ajudar o próximo e tudo mais, fala que o verdadeiro jejum, o verdadeiro cumprimento da lei é você amar a Deus e amar ao próximo, né? Isso. Então, porque você já é salvo, você acaba fazendo isso, não para ser. Exatamente. E Dani, na Bíblia, existe alguma coisa na Bíblia que associa o estilo de vida com a espiritualidade? Sim, tem vários momentos na Bíblia que a gente vê isso, né? Já começa desde a criação, né? Na criação a gente vê em Gênesis 1, no versículo 26, que o ser humano foi criado no 6º dia à imagem e semelhança de Deus,
né? Então, como é que esse ser humano foi criado? A imagem, né, vem da raiz lá, né, chamada Tselem, né? A raiz dessa palavra Tselem quer dizer que ele foi criado, ele foi como cortado, esculpido, né? Então, quer dizer, a imagem e semelhança de Deus, essa imagem está relacionada com a parte física, né? Forma, formato. E a semelhança vem da raiz que a gente fala demut. Demut tem a ver com o caráter, com a essência, com a espiritualidade. Né? Então, o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, quer dizer, na parte física e na essência espiritual. Quando a gente vê a queda, né, a gente vê que a tentação de Eva foi espiritual, né? Porque a serpente fala, né, quando a gente vê no Gênesis 3, vocês não podem comer dessa árvore, né? Porque Deus sabe que se vocês comerem, vocês serão como Deus, né? E quem queria ser como Deus, a gente sabe, né? Do anjo caído, tudo. Então, ele tem uma tentação espiritual, né? Porque fala, nossa, você pode ser mais, né? E existe também, aí fala que viu a Eva, né? Viu a mulher, que a árvore era boa, né? Agradava aos olhos. Então, teve uma tentação também visual, do paladar, né? Física, e que era boa para comer, né? Deus tinha falado o que era bom, na verdade, na criação, né? Fez isso e viu que era bom. Fez aquilo e viu que era bom. Aí chega lá, a mulher, ela viu que era boa, né? E aí, então, esse entendimento, essa cognição, essa intelectualidade também já foi distorcida na tentação, né? Mexeu com todos, a tentação envolveu a parte física, mental, né? Cognitiva e espiritual. E a gente vê depois o que aconteceu, né? Que o casal teve medo, vergonha, né? Viu que estava nu, no Gênesis 3:10, né? Então a gente já teve uma consequência espiritual e emocional, né? O medo não fazia parte ainda, né? Daquele casal, eles não sentiam essa sensação de medo, de vergonha, né? De ter feito alguma coisa errada. Isso foi uma consequência da tentação e da queda, da desobediência que eles tiveram. Houve um sofrimento, né, dor física, quando ele fala que a mulher ia sofrer as dores, e também Deus, inclusive no meio ambiente, teve um sofrimento quando fala maldita és a terra, né, no versículo 3:17. Então, a criação foi integral, né, então o espiritual estava correlacionado com o físico. A gente vê em Lucas também, quando o médico Lucas escreve, né, que Jesus crescia em sabedoria e graça, né, diante de Deus e dos homens, em estatura, sabedoria e graça. Então, é um crescimento físico, né, mental e espiritual. É verdade. Então, a gente vê em diversas maneiras. E a gente vê também que até Jesus, né, quando ele foi tentado depois de 40 dias jejuando, e o inimigo vem e fala, né, se és filho de Deus, transforma essa pedra em pão. E todo mundo fala, nossa, foi tentar de novo no apetite, né? Foi no apetite, mas antes de ser do apetite, né, Raul, foi uma tentação espiritual também, porque no versículo anterior, no capítulo anterior, João Batista já tinha acabado de batizar Jesus e né, houve uma voz audível, né? Este é o meu filho amado em quem me comprazo. Termina o 3:17 assim, no Mateus, né, 3:17. E logo no capítulo 4 começa a tentação de Jesus. E essa primeira coisa que ele fala, se és filho de Deus, todo mundo já tinha escutado a voz, né? Quando veio o batismo de Jesus, este é o meu filho amado em quem me comprazo. Não, mas fala, se és filho de Deus. Então já começa, então transforma essa pedra em pão. Então pegou o apetite também. Da mesma maneira que foi lá no começo, né? A estratégia continua a mesma, né? Continua Se a mesmo. gente vê a estratégia no começo usando o apetite para que o homem pecasse, né? Para Eva pecar. E depois com Jesus também usando a mesma estratégia. Qual outra que você lembra aí, Dani? Que ele usou a mesma estratégia na Bíblia? Então a gente vê no caso de Esaú também, né? Esaú e Jacó, que ele troca a primogenitura dele pelo prato de guisado. Né? A gente vê no livro de Daniel, né? Quando Nabucodonosor vai lá e oferece tudo para eles, né?
o banquete do rei, e aqueles jovenzinhos, né, adolescentes praticamente hebreus vão lá e falam, não, eu não vou comer, porque eu envolvia uma questão de adoração também e desobediência, né, porque na época, quando a gente vê na criação, a gente vê que Deus dá, né, o alimento para o ser humano, e lá era o rei oferecendo aquele alimento, né? Então o Daniel sabia que aquilo envolvia adoração também e que ele não poderia fazer aquilo, né? Sim. Então realmente o apetite é muito forte, porque se você pega o apetite, na verdade, Raul, eu até posso falar um pouquinho sobre isso, a gente acaba perdendo o domínio próprio em várias outras áreas da nossa vida. Então, por isso que o apetite é a estratégia número 1, né? Para a gente realmente cair em tentação e em outras esferas, né? Eu queria que você falasse, sim, Dani, porque tem uma citação aqui de Ellen White, do livro Conselhos sobre o Regime Alimentar, página 167, que fala assim: pelo apetite, Satanás controla a mente e o ser todo. Simples assim. E aí tem uma outra que diz assim, agora eu não estou achando aqui, mas vai falar assim, agora depois eu procuro a citação. Mas fala assim: se você controlar o apetite, todas as suas outras paixões serão controladas facilmente. E você acabou de falar que se a gente controla o apetite ou não controla o apetite, a gente vai ter mais ou menos domínio próprio. Como que a ciência corrobora com isso aí? Você pode falar sobre isso? Então, a área do apetite fica numa região dentro do cérebro, porque a gente sabe que é o cérebro que comanda o corpo. E existe uma área lá dentro do cérebro chamada hipotálamo, que é onde fica o nosso centro da saciedade, da fome e do apetite. Tá. Então, esse hipotálamo ele está interligado com o estômago, o intestino, né? Ele está interligado de diversas maneiras, através de hormônios, através de do nervo vago, né? E várias outras outro sistema nervoso que a gente fala, periférico, né? Então, o que acontece nesse centro da fome? Ele recebe informações do estômago quando está cheio, vai um sinal neuronal, mas vai um sinal hormonal também. Existe um hormônio chamado grelina, né? Que quando chega lá no cérebro fala, ok, né? É o que está dando fome. Quer dizer, quanto mais grelina você tem, mais fome. Quanto mais grelina, mais fome. O intestino também libera vários tipos de hormônios, né? Que vão para o cérebro e falam, olha, você está ok. Os nutrientes do sangue também, tudo que a gente come vai para o estômago, né? Cai lá no buraco do estômago vai para o intestino, que é o mesmo cano, né? Na verdade, daqui, ó, do esôfago que desce, aí vai para o estômago, do estômago vai para o intestino, até o ânus e o reto, Raul. Aqui da boca até o ânus e o reto é um tubo só, com mais ou menos 9 metros, de 7 a 9 metros, depende do tamanho da pessoa. O meu tubo é menorzinho do que o seu, do que do Cela, né? Do que do Luiz. Mas é um tubo só. Então, imagina que a comida cai lá no estômago, já vai sinal, né? Porque o estômago também é um músculo que estende, já vai aquele sinal. Os hormônios mandam o sinal da saciedade. Vai para o intestino. Do intestino, tudo que vai absorvido vai para o sangue. E esses nutrientes todos vão para o sangue e vão para aquelas... as artérias todas que vão acabar entrando no fígado, né? As veias. Do fígado vai para o coração. E do coração, o coração começa a bombear tudo que a gente comeu, né? Os nutrientes. E vai para o corpo inteiro. Gente, né? Olha que aula, hein, de fisiologia agora. E a gente acha que... Muita gente acha que comida não tem nada a ver, né? Que não vai alterar seus pensamentos, seus hormônios. Na verdade, é basicamente isso, né, Dani, que você está falando. Então, Raul, o que a gente comeu vai lá pro dedão da sua mão, vai lá pro dedão do seu pé, né? Vai lá pro seu olho, vai pros seus rins, vai para tudo, pro pulmão. E o que você comeu vai pro seu cérebro. Então, por isso que afeta principalmente uma área que é aqui a parte da frente do cérebro que a gente chama de lobo frontal.
Sim. E esse lobo frontal, 33% do nosso cérebro é lobo frontal, né? Que é isso que diferencia a gente dos animais. Né? No lobo frontal tá 33%? Não sabia disso. Legal. é muito muito lobo frontal que a gente tem, É. né? Mas tem gente que não usa nem 3, né, Dani? Os gatos usam lá 3% de lobo frontal. É. Macaco usa 17%, sabe? É lobo frontal. E o lobo frontal a gente já sabe, não sei se vocês abordaram sobre isso já, que é responsável pela Não. razão, né? O lobo frontal é responsável pelo juízo crítico, é responsável pelo discernimento moral, né? O discernimento entre o certo e o errado, o bem e o mal, tá no lobo frontal. Numa área mais na frente, ainda aqui no topinho da testa, que a gente chama de córtex pré-frontal. A vontade também tá no lobo frontal, no córtex pré-frontal. E E onde o a nossa... nosso caráter se desenvolve aqui no lobo frontal, não é? É, Nosso caráter, quem nós somos, de fato, a essência de quem nós somos, ou seja, nosso caráter é também aqui. Mas continua, desculpa. a nossa espiritualidade também Olha tá só. aqui, né, no córtex pré-frontal. Aham. Então, imagina, domínio próprio, né, juízo, a capacidade de a gente planejar, de abstrair, tá tudo no córtex pré-frontal, né, o domínio próprio, a razão. Os pacientes Uhum. com depressão, porque o córtex pré-frontal é responsável pela vontade. Os pacientes com Tá. depressão, quando a gente faz um PET scan, que é tipo uma tomografia, a gente Uhum. vê que o lobo frontal não está trabalhando, por isso que eles não têm vontade de fazer as Uau. coisas, entende? E, Não e, adianta e, só dar medicamento, tem que trabalhar o córtex pré-frontal para ativar ele. e como então que isso na prática afeta, por exemplo, então se eu tenho se eu como um monte de bobeira lá, muita gordura, fritura, açúcar, coisas que não fazem bem para a saúde, como que isso afeta o meu lobo frontal e, consequentemente, a minha vontade, a minha espiritualidade e tudo mais? O que Então, que a acontece alimentação. assim fisiologicamente? Tem alguma coisa? Porque nem você Então, começou a falar aí, né? lembra que eu falei para vocês, né? Tudo que a gente come vai para a boca, da boca vai para o esôfago, do esôfago vai para o estômago, do estômago vai para o intestino, do intestino é Aham. absorvido, vai para o fígado os nutrientes, o fígado filtra, ele tenta reter a gordura lá o máximo que puder, né? Aí Uhum. vai para não ir para o coração, porque a hora que vai para o coração tá Nossa. bombeando, vai para o corpo inteiro, Por né? isso que tem gente que está desenvolvendo esteatose hepática, Tem cirrose, muita gente, sem Raul, beber. sem beber. Sem beber. Por causa dessa Gordura no quantidade de fígado. gordura. Exatamente. Tá. E Ou aí, a por hora que isso excesso está de acontecendo. remédio, ou comida Ah, muito sim. gordurosa, muito açúcar, vai dando essa inflamação Uau. no fígado, né? Uhum. Então vai para o cérebro e o que é Uhum. que o que dá energia para as nossas células é a glicose, os nutrientes, né, os minerais, as vitaminas, né, os antioxidantes e a glicose com oxigênio, que forma Tá, energia para as células estarem vivas. Só que tá. se nessas células está chegando um monte de gordura, um monte de sal, um monte de açúcar, como é que vai funcionar não só aqui, o corpo inteiro, Corpo inteiro. mas Uau. afeta a gordura, né? O açúcar, os estimulantes, né, que tenham cafeína, eles Aham. afetam diretamente o nosso juízo, né? Porque afeta através do sangue, Uhum. né? Afeta essa parte da frente do cérebro, córtex pré-frontal. Mas não é só a alimentação, né, que afeta o córtex pré-frontal. Claro. Tudo que falta oxigênio. Então, o sedentarismo também afeta o córtex pré-frontal, porque você está parado, não está respirando, fazendo exercício, não chega a Tá. oxigenação direito e vai Uhum. degringolando todo o corpo, mas em especial o cérebro. Uau. Né? Falta de Água, sono mexe também com o córtex pré-frontal. sono. Então, é muita Nossa, coisa, incrível. né? Drogas, né? Álcool, drogas também afeta, Uhum. né? O que eu falei para você. Então, o estilo de vida como um todo afeta o Uhum. córtex pré-frontal. E o que a É gente está como. vendo, né? O que a gente está lendo, escutando, o tipo de música que a gente escuta também afeta o córtex pré-frontal. E aí Uhum. vai acabar afetando a nossa espiritualidade, porque é no córtex pré-frontal que está associado com a nossa espiritualidade, né? Esse discernimento, né? De escutar o Espírito Santo que a gente fala, né? Aquelas vozes que vêm do bem, do mal. Se o córtex pré-frontal está afetado, você pode ser a pessoa mais religiosa do mundo,
que você não vai estar tendo discernimento espiritual e desenvolvendo sua espiritualidade. Perfeito, perfeito. Nossa, que incrível, Dani. Incrível, incrível, incrível. Mas vamos seguindo aqui. Me fala um pouco, Dani, sobre as curas que Jesus fazia. Elas eram físicas, elas eram só físicas, elas eram espirituais, porque Jesus, ele passou, quando a gente lê os evangelhos, o Espírito de Profecia diz que Jesus passou mais tempo curando do que pregando. E como que eram essas curas? Esse assunto eu acho, assim, fenomenal. Queria que você falasse um pouquinho. Então, quando a gente vê as curas de Jesus, ele sempre, como a gente foi criado, né, a imagem e semelhança de Deus que eu falei para você, na parte física da moldura, né, e na essência, quando Jesus veio, ele veio para nos restaurar por completo. Então, por exemplo, você vai lá em Lucas 5:17, lá que está falando do paralítico de Cafarnaum, né? Quando ele vai curar o paralítico reconhece, né, que ele era o Messias, e ele fala, e Jesus fala: perdoados estão os teus pecados. Verdade. Né? E O depois ele cara tá fala, querendo andar e ele fala que tá perdoado o pecado. então assim, aí você fala, perdoados são os seus pecados. Quando a gente vai em Marcos 5:25 também, que tem aquela mulher que tá com uma hemorragia, que é uma doença física, assim como paralítico era uma doença física, Sim, né? sim. E 15 aí ele anos, fala né? assim, Sei lá. e 20 aí anos. Jesus vai, 12 anos, e aí Jesus vai Isso. lá e fala, ela fala, se eu tocar só na veste dele, né, no versículo 28, eu vou ser curada, né? E Aham. aí Jesus fala assim, filha, a tua fé te salvou. Uhum. Essa palavra, a tua fé te salvou, Uhum. é a mesma que é usada quando Jesus está curando o paralítico, né? Uhum. Essa cura é a palavra sozo, que a gente chama. Sozo. Sozo. É a mesma palavra que fala a tua fé te curou, te salvou e te curou. É a mesma. Uau. Então, no Lucas 7 também que a gente vê, né, da mulher pecadora, e Jesus fala, olha, os teus pecados estão perdoados, né? A tua fé te salvou. É a palavra sozo também. Então, a gente sempre vê que as curas de Jesus envolviam a saúde física, mental e espiritual, causavam libertação emocional da Uhum. culpa, né, Uhum. do rancor, e também curava espiritualmente a pessoa, porque ela não tinha mais aquela sensação de opressão que a gente fala, né, que o pecado e a culpa nos trazem. Então, era uma libertação completa e física, porque o paralítico andou, né, os leprosos foram curados, e não se via mais, né, a doença, né, na pele. Então, sempre que envolvia a cura, no livro de João aparece essa palavra muitas vezes, né, no Evangelho de João, é o sozo, é a cura Sozo. física, mental e espiritual. É uma restauração Nossa. completa do ser humano, assim Completa, como ele foi porque criado. não Sim, adianta nada, né? A gente está aqui falando, e vai falar muito mais ainda nas outras lives, tal, sobre estilo de vida, sobre alimentação. O nosso projeto aqui, o Viva, né? A gente fala muito sobre isso, dá muitas receitas, tem livro de receita. Mas não adianta nada, né? A gente comer alface e, e, e ficar com culpa, carregar culpa, ser rancoroso, não perdoar, né? Eu acho que o livro, inclusive, de vocês, né? Do Luiz, Os Sete Inimigos do Coração, fala bastante sobre isso, né? Sobre como que a falta de perdão, a falta de gratidão, e tudo isso está ligado com doenças físicas, né? Às vezes sim, com diabetes ou com algum problema do coração que ele menciona. Tem autores aí, vários autores também associando essas causas psicossomáticas a doenças físicas. Por exemplo, a falta de perdão está super associada com câncer. sim. Né? Não Amado, quer dizer, tá, gente? Por favor, né, pessoal aí, eu não estou falando que todo mundo que teve câncer não sabe perdoar, ou todo mundo que tem diabetes tipo 2 é rancoroso. Não é isso que eu estou falando, não é isso que a gente está falando. Mas muitas doenças,
E tem sim ligação com doenças psicossomáticas. Está na mente o problema, associado a um estilo de vida desregrado, uma alimentação ruim, e aí ocasiona essas doenças. Você sabe, Raul, que uma vez eu atendi uma senhora super obesa, né? Ela era Sim. lá de São Luís do Maranhão e ela foi lá na Clínica Vida Natural em São Roque para tratar, para emagrecer. E ela chegou lá com mais 5 amigas e ela tava todas super obesas assim, mas ela tava com uma depressão, sabe? E quando ela chegou lá e viu que a clínica não tinha carne, não tinha café, ela começou a ficar muito irritada. Ela falou, que absurdo, o que que isso tem a ver? O café não vai me engordar, que absurdo ter um spa. Aí eu falei, não, é porque isso a gente trabalha também a parte espiritual, tal. Tentei mostrar para elas e ela começou a procurar outro lugar para ir. Na sexta-feira, ela quase bateu na enfermeira. A enfermeira falou, ai, doutora, eu vou comprar café. Eu falei, sim, né? Se a pessoa tá querendo mesmo que faça mal, não tem problema, né? Ela que é responsável pela saúde dela. E a mulher ficou muito irritada. E no sábado, o doutor Luiz deu uma palestra sobre o perdão. O que acontecia no nosso corpo, não só na parte física, mas mental e espiritual, quando a gente perdoava. E ela estava nessa palestra e ela ficava muito irritada. Que absurdo isso que vocês estão falando! Que absurdo! Assim, ela interrompeu umas 8 vezes, né? E tinha umas 45 pessoas, né, assistindo. Eu até tava meio... Eu até comecei a ficar meio sem graça, porque o doutor lá tentando falar e a gente tentando acalmar ela, até Dá um uma hora cafezinho. que ela começou a chorar. Ela deitou no sofá e começou a chorar, 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 chorar. Assim, ela ficou em posição fetal, assim. E a gente, nossa, aí teve que chamar a enfermeira, começamos a dar calmante, né, natural para ela, porque ela ficou muito apavorada, assim, sobrenatural. E aí deixamos, ela ficou chorando uns 8 minutos, assim, e aí ela parou e a gente, né, e ela começou a falar: ai, gente, na verdade, eu tô sendo tocada, né, que eu tentei ir embora desse lugar várias vezes, mas eu tô aqui, eu acho que era para assistir essa palestra. E começou a contar que ela estava grávida há 28 anos atrás, ela engravidou de um menino, né, e o menino estava lá na barriga dela 8 meses. E essa criança, ela tinha um irmão que ela amava muito. E o menino estava com o nome do irmão, né? O filhinho dela ia ter o nome do tio. Então, ela estava a família inteira esperando aquele filho nascer e tal. Com 8 meses que ela estava de gestação, o que aconteceu, Raul? Esse irmão dela se suicidou. E o filho nasceu logo depois, porque ela entrou em contração, tal, de parto, nasceu até prematuro. E ela começou a ter raiva daquele filho, porque associava com o nome do irmão, lembrava o irmão. E ela tinha raiva de um irmão que já estava morto há 28 anos. E toda essa ansiedade que ela tinha por causa dessa raiva fazia com que ela comesse mais, né? E por isso que ela estava obesa. Então, assim, não adiantava eu ficar dando remédio para ela emagrecer ou fazendo dieta se ela não enxergasse isso. E nesse dia ela enxergou que ela estava com raiva de uma pessoa morta. E aí nós fizemos uma oração com ela, né? Mostramos que Jesus já perdoou o irmão, se ela perdoava o irmão dela. E ela falou, gente, hoje eu resolvi que eu vou perdoar meu irmão, que 28 anos ele se matou. E ela perdoou na frente de todo mundo, assim. E aí ela deu um suspiro, Raul, que eu vi que ela tinha sido curada naquele minuto. Amém. Essa mulher nunca mais tomou remédio para depressão, nunca mais foi obesa, né? Ela começou a contar essa história para várias pessoas, porque ela falou, gente, eu fui liberta, eu fui liberta. Aí ela saiu correndo, foi almoçar, e começou a falar, gente, eu fui liberta. Então, o olho dela brilhando, aquela sensação de sair um fardo das minhas costas, né? Isso é cura e restauração completa, né, Raul? Restauração integral. Isso é sozo. Isso é o que Deus quer dar pra gente, né? Para isso que Ele criou a gente, para ser feliz por completo, para desenvolver bem-estar, né? E nossa espiritualidade é uma consequência dessa busca por um propósito, dessa busca pelo sagrado, né? De ter um estilo de vida bom, porque você tem que se amar primeiro antes de amar o próximo. Se você não cuida do seu estilo de vida, você perde essa espiritualidade, né? Essa conexão, essa antena de comunicação com o Espírito Santo, né? E a gente sabe que os frutos do Espírito que a gente vê em Gálatas 5:22, né? A mansidão, o amor, a longanimidade, a benignidade, né? O domínio próprio, não vem de nós.
Não vem de nós isso naturalmente da nossa carne, Raul. Claro. Né? Nós não temos isso dentro de nós. Então, se não for em comunhão com o Espírito, né? E o apóstolo Paulo fala diversas vezes, né, na Bíblia que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Se a gente não tem essa comunhão e não entende, não adianta ter o dieta disso, dieta daquilo, tentar fazer exercício, entendeu? Você vai ter um benefício físico, lógico, porque você fazer exercício, comer bem, dormir na hora certa, você vai ter um benefício maravilhoso para sua saúde. Mas se você faz isso, né, só buscando a parte física, ser magro, né, ou evitar doenças, você vai deixar de desenvolver essa razão do viver, né, que está mais próximo de Deus, né, de estar tendo essa comunhão e realmente entender os propósitos dele para você. Amém. Amém. Que história, hein, Dani? Dani, acho que a gente abordou já a questão do lobo, do lobo frontal antes, né, de falar do De Souza aqui. E a gente pode abrir para perguntas, Dani? Lógico. Tá. Podemos? Temos uns minutos ainda aí. Pessoal, quiserem pode fazer aqui no... Pode fazer pelas perguntas ou pelos comentários. Mas acho que ficou claro aí para o pessoal como que o nosso lobo pré-frontal, lobo frontal, ele está ligado diretamente com o nosso estilo de vida, né? Inclusive a alimentação, mas diretamente com o nosso estilo de vida. Sim. E agora, Dani, enquanto o pessoal faz as perguntas aí, é um ciclo, né? É uma cadeia, porque assim, se a pessoa come mal, se ela não faz exercício, se ela não toma água, se ela dorme tarde e acorda tarde, ela não tem um propósito, isso faz com que o lobo frontal seja afetado, que ela fique mais irritada, que ela não consiga daí desenvolver uma espiritualidade, afinal de contas é também desenvolvido aqui. Então ela fica de mau humor, e aí ela tem maus relacionamentos, né? E daí acontece coisas que ela não consegue perdoar, e aí vira uma bola de neve, né? Então, Sim. então é uma cadeia, assim, não quer dizer, porque tem muita gente que fala assim, não adianta nada eu fazer isso, né? Ser assim, saudável e não saber perdoar. É verdade. Mas também é verdade que é mais fácil perdoar, é mais fácil a gente ter um propósito, é mais fácil a gente ter melhores relacionamentos e um bom humor se eu estiver com um estilo de vida melhor. Com certeza. Por isso que a gente Não vê em é? diversas religiões, por exemplo, o budismo, né, o hinduísmo, o adventismo, esse negócio de pregar, né, uma alimentação mais saudável, vegetariana, né, baseada em frutas, verduras, cereais integrais, todas elas têm esse propósito de desenvolver a espiritualidade, porque elas entendem, essas religiões entendem que o sagrado, o corpo é uma coisa sagrada e que o físico está relacionado com o espiritual diretamente. Por isso que em diversas religiões, não é só no cristianismo, se prega inclusive o jejum. Porque o que acontece no jejum? Você está com seu metabolismo mais baixo, né? Você não está precisando desgastar sua mente com várias coisas, de comida, digestão, trabalhar, o pâncreas, fígado, vesícula biliar. Você fica mais slow down, que a gente fala, né? Baixa seu metabolismo e o seu discernimento, o córtex pré-frontal fica muito mais claro. Por isso que quando a gente tem que, eu falo para os pacientes, eu tenho pacientes executivos, né, e eles têm que tomar decisão o tempo inteiro. Quando vai para uma reunião, eu falei, não fiquem comendo um monte de coisa gordurosa ou bebendo álcool, porque vai afetar seu córtex pré-frontal, você vai acabar assinando uma coisa lá que não era para ter assinado. Você vai perder o discernimento, né? Interessante. E eu tenho um amigo que até falou, Dani, eu tenho uma advogada que ela sabe disso, como funciona o córtex pré-frontal. E sempre que ela quer persuadir as pessoas para assinar um contrato, ela paga champanhe, vinho e dá um monte de comida, vai num restaurante super chique, para depois ela fica lá na dela, não come nem bebe, e ela faz depois o pessoal assinar os contratos. Eu falei, que isso, gente? Olha que loucura. Porque a pessoa perde o discernimento, né? A razão. E aí, quando vai ver, já assinou, quando vai ver, já falou, quando vai ver, já fez, né? Legal. Ó, deixa eu ver uma pergunta aqui. Da Cláudia. Você falou sobre depressão e sua relação com o lobo frontal, que precisa cuidar do lobo frontal. De que forma?
existe algum tratamento natural? Depressão, primeiro tem que ver que nível de depressão que a pessoa tem. Por isso que precisa de um acompanhamento médico, né? Se é leve, se é moderado, se é grave, né? E cada depressão responde de uma maneira. Só que o estilo de vida saudável, por isso que nas clínicas que a gente sempre trabalhou, a gente trabalha o deprimido fazendo essas coisas todas, mudando a alimentação, fazendo exercício leve, dependendo do grau de depressão que a pessoa tá, né, desenvolvendo a espiritualidade, porque senão não adianta só dar o antidepressivo. Até vai melhorar, né? Mas se você realmente vai na causa do problema, também na parte emocional, o que está causando aquela depressão, né? Pensamentos negativos, a gente sempre associa a depressão não só com o psiquiatra, mas com psicoterapeuta também, que façam, né, uma terapia cognitiva comportamental, que a gente fala, né? Porque às vezes a depressão vem de um chicotinho que a pessoa tem em cima dela, né? De uma culpa lá do passado que ela não se perdoou. Às vezes a gente não tem dificuldade de perdoar o outro, a gente tem dificuldade de se perdoar. E isso também causa doença e estresse mental, né? Então, isso afeta a espiritualidade, porque quando você está em depressão, você não tem fé em nada, você não quer buscar propósito, você não quer buscar o sagrado, né? Você não quer buscar nada. Então, precisa de acompanhamento de perto, mas com certeza mudar o estilo de vida já vai ajudar bastante a ativar o córtex pré-frontal. Legal. Ficar no sol, né? Aqui no Vivo a gente faz a mesma coisa, a aplicação desses princípios que a gente está falando, né? O uso da água, da luz solar, da alimentação saudável, do exercício, do sono, da espiritualidade, aliado aí a um acompanhamento psicológico, e muitas pessoas já deixaram de tomar remédios aqui. Vocês fazem isso, né? No Espaço Viva, né? A gente faz isso aqui, e é o que você fez nas clínicas aí onde você passou, né, Dani? Sim, sim. Também deve fazer agora no particular, né? No particular, a gente faz no Toriba, né? E agora a gente está fazendo nesse sistema online também, porque a gente vê às vezes que as pessoas não têm tempo, né, de ficar uma semana com a gente, né, no Toriba. Acho que até o pessoal da Equines está aí, que é de São José dos Campos, que são nossos parceiros fisioterapeutas. Não sei se a Roberta está aí ainda, com o Gustavo. E a gente fica uma semana lá em Campos do Jordão, assim como o programa de vocês, né? Fica 7, 14, 21 dias. Mas não é todo mundo que tem tempo e dinheiro, às vezes, para ficar todo esse tempo. Então, a gente está montando esses cursos online para as pessoas já começarem alguma coisa em casa também, com essas informações, né? Para poderem melhorar, mesmo sem estar num programa de imersão. O programa de imersão é legal, porque você já está experimentando na pele, né? No ambiente monitorado. Já está no ambiente monitorado. Tem alguém fazendo comida, né? Comida da Neila é maravilhosa. Então, é diferente, né? Mas para quem não pode de nenhum jeito, então a gente também tem que ajudar de alguma maneira, né, Raul? É isso aí. Em breve também a gente quer lançar alguma coisa online aí. O pessoal pode acompanhar e acompanhando você também. Outro falou aqui, a Ana falou assim, nossa, que aula, que aula. Eu também achei, Ana. O que mais aqui? O que o açúcar, a Bruna está perguntando, que o açúcar afeta muito o córtex pré-frontal? Sim, o açúcar branco, né, principalmente, porque esse carboidrato simples que a gente fala, que está refinado já, ele atua no cérebro, atua em várias células, na verdade, né? Porque ele vai aqui da boca, vai para o esôfago, vai para o estômago, do intestino, vai para o sangue, e nesse sangue, então, ele tem que entrar nas células para dar energia, né? Tem que sair do sangue e entrar lá dentro da célula. Então, entrou na célula, esse açúcar vai ligar com o oxigênio e vai dar energia para a gente estar ativo, né? Só que no cérebro ele vai competir, a gente fala, esse açúcar vai competir com receptores dopaminérgicos que a gente fala, né? Que são receptores que vão deixar a gente um pouquinho mais ligado, assim, mais alegre, vamos dizer assim, e a gente fica mais hiperativo, né? Eu não sei se você já teve a oportunidade. Né? É um estimulante. Não sei se você já foi em festas de criança, não crianças saudáveis igual de vocês, né? Que é assim, refrigerante, suco de caixinha, vários tipos de doce, bala, chiclete, chocolate, bolo de chocolate, pirulito. E aí as crianças começam, né, a comer, porque elas estão chegando. E aí hoje eu vejo aqui em São Paulo, por exemplo, aqueles buffets enormes, com 20 instrutores, e tem meia dúzia lá de criança e o pessoal não dá conta. As crianças ficam suando, correndo,
né? Aí a mãe fala, fica quieto, para um pouco. Mas como é que aquela criança, depois de 40 minutos que ela absorveu toda aquela glicose, foi pro cérebro? Não tem como mandar a criança ficar quieta, ela fica hiperativa, né? E a indústria de alimentos sabe disso, né? O Nescau, quando foi lançado, o pessoal fala, energia aqui dá gostoso. O Nescau é açúcar puro, não tem nada de cacau lá, na real, né? É um açúcar que colocaram um corante marronzinho. É açúcar aquilo lá, o Nescau. Sim. E aí a criança fica lá, toma antes de ir para a escola, né? Que a maior parte dos pais dá Nescau antes das crianças irem para a escola. E a criança fica hiperativa. E aí depois fala que tem problema de transtorno de ansiedade, depois fala que tem déficit de atenção, entendeu, Raul? Aí dá um celular na mão, dá um joguinho de videogame ainda, que é outro estimulante, né? São vários estimulantes que as Aí crianças depois têm hoje. aí quer que fique quieto na sala de aula, né? E a criança, coitada, A gente não vai tem nada falar a ver disso com isso. aí em outras lives mais sobre essa Sim, questão aí. Mas realmente é Então, muito eu falo aqui sério. que já é a coisa mais difícil da minha vida, criar os dois aqui sem nada disso. Eu imagino se eles tivessem contato com tudo isso. Eu não sei o que Sim. ia ser de mim. Você tá no espaço A gente, privilegiado aí, né? Com as crianças brincando então, na mas aí a gente natureza. dificulta nosso trabalho, né? A gente dificulta o nosso trabalho de educação, que já é difícil. E tem muita criança hoje tomando Ritalina, inclusive, né? Pois é. E Muita. aí depois, quando vai ficar adolescente, vai começar a buscar, né, tipo, cocaína, porque é da mesma Outros família. estimulantes. Exato. Exatamente. Então a gente tem que cuidar muito, né, com as crianças também em casa. Com a alimentação e Estimulante estilo gera de vida. desejo de um outro estimulante mais forte. Né? Uma alimentação estimulante vai gerar desejo de um cigarro mais para frente, uma bebida. A bebida vai gerar desejo de uma maconha. A maconha vai gerar desejo de Sim, cocaína. E assim por diante. É assim que exatamente. acontece. Porque o cérebro vai estar tão Aliás, agitado que ele vai querer alguma coisa para acalmar. Aí vai pro exato. neurodepressor, né, que é a cannabis e tal. Então, aí vai virando uma bola de neve, entendeu? A gente Isso tem... aconteceu comigo. Alguém pode estar achando, o que o cara está falando, nem sabe de nada. Não, isso aconteceu comigo. Né? Tem meu testemunho aí, se você digitar Raul Souza 180 graus, você vai achar meu testemunho, meu depoimento falando sobre isso. Mas, Dani, queria te agradecer imensamente aí por essa live. Muito obrigado por ter dedicado parte do seu tempo para falar sobre esse assunto. E é diferente quando a gente ouve. Uma coisa é um pastor falar tudo que você falou, Dani. Agora, impacta totalmente diferente quando a gente ouve isso de uma médica, né? Uma médica conceituada como você. Então, muito obrigado mesmo. Que Deus te abençoe. Pessoal, quem gostou aí, bota uma mãozinha assim, ó, de Deus te abençoe, tá bom? Tá. E, Dani, eu vou tirar os comentários aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu quero falar. Eu quero dizer assim, se você segue a Daniela e ainda não me segue, pode me seguir. E se você me segue e não segue a Daniela, segue ela. Porque a gente vai continuar essa série de lives ao longo de mais alguns dias aí. Então, se você segue ela e não me segue, me siga e vice-versa. Tá É bom, isso Dani? aí, Faz uma Raul. pose agora. Eu vou falar, pessoal, tira um print da tela e você vai postar nos seus stories falando qual foi o seu maior aprendizado do dia. Você marca, né? Marca a mim, marca a Dani e fala qual foi o seu maior aprendizado. Então, tira um print dessa tela. Dani, faz um sorriso bonito aí. Sim. Assim. Tirou o print, beleza. É isso aí, pessoal. Então, marca lá nos seus stories. E amanhã eu vou estar com... Amanhã eu vou estar com a Júnia Lani. Você conhece a Júnia, né, o Dani? Não. Conheço, sim. Ela tá na Argentina, não tá? Isso, ela está na Argentina. Ela é a proprietária, né, a fundadora de 3 blogs. O Lápis de Noiva, Lápis Sim, de Noiva Pro. O Lápis de Noiva tem mais de 320 mil seguidores lá. Tem o Lápis de Noiva Pro e o Lápis de Mãe. E ela foi, inclusive, a fotógrafa do meu casamento. Né? Ela é maravilhosa, ela e o Ulisses. E sim. amanhã a gente vai falar, Dani, a gente vai conhecer a história dela e a gente vai entender essa luta que eu, você, tenho certeza, e todo mundo que busca ser um remanescente, que busca viver de acordo com a vontade de Deus,
as lutas desse remanescente, dessa pessoa que busca fazer a vontade de Deus. A gente vai conhecer a história dela e vai falar, então, também sobre alguma coisa sobre educação de filhos, afinal ela tem esse blog aí, Lápis de Mãe. Então você, Dani, e vocês todos que estão vendo a live aí, estão convidadíssimos para estar amanhã, 12h17, aqui com a gente, tá bom? Ok, então, Raul, muito prazer estar com vocês. Que vocês se cuidem, né? Cuidar do corpo, Valeu. que é o tempo do Espírito Santo. Amém, amém. Manda um abração aí pro Luiz. Mando sim, Vamos ver se a Raul. gente traz ele um dia também, vocês dois juntos aí. Ok. Tá bom? Um abração, Um então. abraço. Até Até mais. mais. Tchau.